Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem o presidente Bolsonaro deu uma entrevista depois de ser chamado para depor sobre seu filho Eduardo Bolsonaro e suas ações nos Estados Unidos. Ele abriu o coração e disse que enviou cerca de 350 mil dólares, pois é sua família. Seu filho e seus netos estão lá e o Eduardo está sem salário atualmente. Isso foi o suficiente para a militante Flávia Oliveira surtar e até inventar um crime que não existe, ao qual ela chamou de desgastar instituições ou autoridades brasileiras. Por aí já podemos dizer que todos os jornalistas e comentaristas políticos vão para a cadeia também. Afinal, passam o dia todo criticando autoridades. O jornalista Gerson Camarote fez ainda pior. Ele chegou a dizer que isso pegou muito mal entre os bolsonaristas nas redes sociais, como se agora estivessem contra o presidente Bolsonaro. Eu encerro essa primeira parte com o vídeo do Demétrio jogando um balde de água fria na narrativa dos militantes, dizendo que o Supremo, em especial o ministro Moraes, violou a soberania americana ao tentar agir contra cidadãos americanos em solo americano. Vocês sabem que lá atrás, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? Eu botei 2 milhões na conta dele. Ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, 350 mil dólares. Mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar dinheiro na conta dele. Olha, ele tem um bom relacionamento com a família do presidente, tem um bom relacionamento com o parlamento. Tá certo? E tá vendo seu pai nos seus problemas aqui no Brasil. Então ele é solidário à minha pessoa e faz um trabalho lá, no meu entender, em prol da democracia no Brasil. O que eu acho relevante, muito relevante nessa história, é a confirmação de que houve, de fato, essa transferência de recursos para Eduardo Bolsonaro se manter nos Estados Unidos e o quanto isso pode ser, do ponto de vista jurídico, judicial, interpretado como financiamento a um indivíduo empenhado em desgastar ou buscar sanções, desgastar instituições da democracia brasileira ou orientar sanções contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro falou disso com muita naturalidade, mas não me parece que seja um episódio assim tão natural. Eu acho que guarda ali uma gravidade a partir dessa ideia de se estar financiando alguém. Não é sobre ajudar um filho a sobreviver no exterior. É sobre transferir recursos para um filho se manter no exterior usando contatos para desgastar instituições ou autoridades brasileiras. 2 milhões de reais para bancar o filho no exterior. Ele tenta desvincular que está ali ajudando o filho a cometer um ato de coação à justiça brasileira aqui, lá dos Estados Unidos, trabalhando em relação a sanções junto ao governo americano contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes. Ele tenta desvincular isso, estou ajudando meu filho no exterior, e ainda faz algo assim, e manda 2 milhões de reais. E isso daí está criando, isso já é um impacto nas redes sociais, tá, Natuza? Já é perceptível a surpresa das pessoas nas redes sociais e isso deixa o bolsonarismo nas cordas nas redes sociais. Porque como é que você explica mandar 2 milhões e achar que nos Estados Unidos isso não é muito dinheiro? É muito dinheiro, sim, 350 mil dólares, é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Essa é a primeira questão. A segunda questão que tem é a situação do Bolsonaro. Ela se complica e muito. Eu concordo com você, é o que eu tenho ouvido. Porque, na verdade, ele está ali apoiando um filho, financiando um ato de coação.
É dessa forma que está sendo questionado pela Procuradoria-Geral da República. Se a Justiça entende desta forma, a situação jurídica do Bolsonaro se complica muito. É preciso observar, nesse ponto, que há um ponto muito fraco, do ponto de vista jurídico e político, nas ações do Supremo. E esse ponto nas ações de Alexandre de Moraes. E esse ponto muito fraco é que as ordens de derrubada de perfis são ordens internacionais. Ou seja, as ordens envolvem a derrubada de perfis de cidadãos brasileiros que estão fora do Brasil. Os Estados Unidos protegem os discursos dessa gente, né, em torno da primeira emenda. A não ser que se prove que sejam essas exceções, incitação à violência e tal. Mas os discursos gerais dessa turma, dos bolsonaristas lá exilados, estão sob a primeira emenda. Então, a abrangência internacional das ordens do Supremo poderia ser vista como violação da soberania dos Estados Unidos. Agora, queria trazer a vocês um vídeo do advogado e professor de Direito Processual Penal, Jeffrey Cicchini, que está bem conhecido nas redes sociais por ser um excelente profissional, inclusive atuando na defesa dos acusados da farsa do 8 de janeiro e por ser um crítico ferrenho das ações descabidas dos ministros do Supremo. Desde já, deixo os parabéns por ter escolhido se levantar e ser uma voz da oposição, quando muitos no lugar dele escolheram o silêncio. Vejam como ele desmonta os abusos do ministro Moraes utilizando a Constituição. Um verdadeiro carrossel de erros nas decisões de Moraes contra a Zambelli. Moraes manda derrubar contas de familiares de Carla Zambelli nas redes sociais. Pera lá. Primeiro grande e grave erro. A pena não passará da pessoa do culpado. Não pode punir a mãe, o filho, não pode punir outras pessoas que não aquela que está sendo investigada, processada e foi condenada. Isso é básico e está na Constituição da República, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Olha só, aqui está escrito. É básico. E segue. Moraes decreta a prisão preventiva de Carla Zambelli. Porém, entretanto, todavia, deputados não poderão ser presos preventivamente. Deputados só podem ser presos em flagrante delito por crime inafiançável ou por sentença penal condenatória transitada em julgado. Quem diz isso? A Constituição da República. Artigo 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso, deputados e senadores, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Segue mais uma ilegalidade. Sem apresentar justificativa, Moraes determina bloqueio de Instagram de filho de Carla Zambelli. Sem apresentar justificativa? Não é isso que a Constituição da República fala. No artigo 93, inciso 9, diz que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Veja só, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Nulidade? Existe isso ainda no Brasil? Vejam quantas aberrações jurídicas em tão poucas decisões. Nesta última parte, eu queria chamar a atenção de vocês para como a ditadura vai chegar para todos nós. Olhem esta notícia. A Polícia Federal vai investigar mulher que gritou "Lula ladrão". Eu gostaria de mostrar a vocês um comentário certeiro do Silvio Navarro, da Oeste Sem Filtro. Ele levanta um questionamento muito importante. A partir do momento em que o regime começa a perseguir por ofensa, isso vai valer para todos? Na sequência, deixo um trecho do voto do ministro Mendonça, que dá uma aula de democracia para os togados do Supremo. Acompanha. Bom, em relação ao comediante, eu acho que todos os pontos já foram abordados. Quando você decide condenar o humor, é a vitória da amargura, é a vitória do miserável, é a vitória do triste. Eu acho que todos os pontos já foram tocados. É o avanço da censura.
esse episódio envolvendo o Ricardo Lewandowski, o ministro de Estado que parte para cima de um CPF, então é o Estado partindo para cima de um CPF, é outra coisa. Aí já é Venezuela, Coreia do Norte, a China, que a primeira-dama Janja da Silva tanto espelha, tanto gostaria que as regras da ditadura chinesa fossem aplicadas aqui também. Foi ela que disse isso. Por que não pode prender quem fala mal do governo? Por que a China pode e aqui não pode? Pois bem, então o Ricardo Lewandowski, ele avança o sinal para um outro lugar, que é uma fronteira na qual você separa democracias e o direito à crítica da ditadura, onde o regime que é comandado por um partido, que é comandado pelo Estado, pode sim aplicar qualquer tipo de regra contra um CPF e um cidadão. Eu acho muito mais agudo, muito mais sério, e pergunto se a regra vale só para o Lula ou para todos os brasileiros. Se ele está numa classe superior de brasileiros ou se a lei é para todos. Porque se o judiciário for para todos, nós teremos, a partir de segunda-feira, todos os tribunais e varas do país completamente entupidos de processos contra juízes de futebol e estádios do Campeonato Brasileiro. Duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Antes de comentar o vídeo, eu queria deixar um recadinho. O YouTube me ofereceu uma parceria, que é um clube de membros do canal. Para aqueles que quiserem ajudar o meu trabalho, são 3 planos de membros. Eu coloquei os mais baratos possíveis. Os valores são R$ 3, R$ 7 e R$ 15, dependendo do que vocês escolherem. E tem umas coisinhas como um símbolo ao lado do nome, emojis e destaque nos comentários. Enfim, não é nenhuma obrigação. E se estiverem em situação difícil, como acredito que a maioria de nós brasileiros está, só um like ou um comentário já ajuda. Eu agradeço de toda forma. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu fico imaginando o que vai acontecer com o meu canal assim que aprovarem essa censura, já que todo dia eu chamo o presidente de corrupto e descondenado. Não bastasse a loucura de intimar o Bolsonaro a dar explicações sobre o que seu filho, que é um homem adulto e ainda por cima deputado, está fazendo no exterior, agora eles resolveram intimar o Bolsonaro para dar explicações sobre a saída da Carla Zambelli do Brasil. O marido de uma amiga minha sumiu tem uns 2 dias. Acho que o STF deveria intimar o Bolsonaro para revelar o paradeiro dele também. A fixação desses ministros pelo Bolsonaro chega a ser algo doentio. Todos sabem que ele e a Zambelli nem se falam mais. Parece que a única intenção é desgastar o presidente. O que vocês acham, pessoal? Acham justo que o Bolsonaro mande dinheiro para ajudar seu filho e seus netos? Ou acham que ele deveria virar as costas para a família? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.